Chega de contornos marcados, glitter exagerado ou efeitos dramáticos. A make agora é suave, o acabamento é natural, tipo, acordei assim, mas com muita intenção por trás. O foco é total na saúde da pele e aquele glow sutil de dentro para fora. E não é só estética, tem a ver com autocuidado, confiança e uma relação mais madura com a própria aparência. E isso vai ganhando espaço, quase que como uma resposta aos excessos. Estamos falando de Quiet Beauty, mas será que é uma tendência? Eu sou Dani Conte, comunico moda, tendências e lifestyle nas redes sociais e divido a apresentação do Podflex com a minha colega Lu Todero, empresária, especialista em gestão no varejo de moda e jornada do cliente. E o Podflex é um videocast oferecido pela Usaflex Caxias do Sul, onde trazemos temas relevantes para tornar as nossas vidas ainda mais confortáveis. Hoje estamos recebendo a Francine Long. Ela é fisioterapeuta especializada em fisioterapia dermatofuncional, que entende tudo de pele e fundou, com maestria, uma das clínicas mais respeitadas aqui de Caxias, a Clínica Vitalis. A Fran vai nos ajudar a entender o Quiet Beauty e as transformações no mercado de beleza. Seja muito bem-vinda, Fran. Bem-vinda, Fran. Muito obrigada, gurias. É uma honra estar aqui, né, fazendo parte do podcast, que é algo que eu admiro muito, assistir todos. Ai, que bom! Isso é ponto positivo. E estar aqui falando de algo que eu amo de paixão, né, que é a beleza e principalmente a beleza natural. É um prazer, enorme. Ai, então, que bom. Obrigada. Bom, Fran, para a gente começar do começo, o que é esse tal de Quiet Beauty e como tu enxerga esse movimento dentro do universo da beleza? Então, Quiet Beauty, como diz o nome, é uma beleza mais silenciosa, né? Como tu falaste no início, Dani, sobre a maquiagem, nada de exageros, tipo, acordei assim, nasci assim. Ah, que maravilha! Nossa, é simples. Aquela pele ótima. Aquela coisa que tu olha para a pessoa e ela não aparenta realizar procedimentos, mas na verdade ela faz. Tu só vê que a pessoa está bonita, que ela está com uma vitalidade, que ela está com uma pele cuidada, mas sem exageros. Eu vejo, sim, como uma tendência, né? Assim como tudo na área da estética, a gente vai passando por alguns momentos, mas eu espero que seja uma tendência que permaneça. Que fique para sempre aí. Fique. Então, é um movimento que ele vem bem forte. É algo que eu sou suspeita a falar, porque eu levanto essa bandeira há 15 anos, né? Do cuidado, do autocuidado, mas sem exageros. Né? De forma natural. Isso. E o termo ele é ligado à questão do quiet luxury também, né? Que é aquela estética mais discreta, né? Mais minimalista. Quando a gente fala de beleza, né? Como é que a gente pode traduzir isso? A estética, ela anda meio junto com a moda ali. Acho que a Dani também pode nos falar também sobre isso, né? Porque o quiet luxury também ele é algo que ele traz mais o minimalismo. E aí, no procedimento, também não deixa de ser um menos a mais. Então, são aqueles procedimentos que a gente faz, aquele procedimento que é indicado para você, mas sem ele lhe transformar. E, na verdade, ele evidenciar. Né? Muito bem. Então, ele vem, sim, juntamente com o Quiet Luxury, ele vem com essa questão, até se a gente for ver de designers de interiores, que são também coisas mais minimalistas, que são tendências. Sim. Mas são tendências que um pouquinho da tendência, seja na moda, seja na arquitetura, seja na estética, algo fica daquilo ali. Então, eu acho que a gente pode pensar nele dessa forma. E daí, deixa eu te perguntar uma coisa, Fran. Tu sente que as clientes, porque essa é uma dúvida que a gente tem, né, Lu? As clientes, quando elas chegam na clínica, elas já chegam com esse tipo de desejo? Porque eu tenho a impressão que, pelo menos, eu procuro aquilo que tu me demonstra fazer, né? Então, tu já tem a tua estética é de uma beleza mais natural. Quando as clientes te procuram, elas já chegam procurando uma beleza mais natural, uma intervenção menos evidente, assim, que as pessoas notem mesmo?
aquela cara de fiz alguma coisa, mas sem parecer que fez 1000 procedimentos? Sim, eu posso dizer assim que 99,9% das minhas pacientes têm esse perfil, né? Eu acho que é justamente porque, como a gente atende muito por indicação, né? Tu vai lá, tu conhece o trabalho, tu fala pra amiga que gosta daquilo ali, é o perfil de paciente que busca o meu trabalho. Então, as minhas pacientes, sim. Todas elas chegam já querendo isso. Todas elas é aquele perfil de paciente mais cautelosa e por mais que às vezes eu ouse isso, que eu quase não ouso, né? Então elas já ficam, mas vai ficar natural. Então, né? Porque é algo que é como, de novo, voltando pra moda. Tu sabe a loja que tu tem em tua cara. Claro. Tu sabe aquilo que tu te identifica. Então tu já vai buscar aquilo ali. Tu não vai em algo que é totalmente diferente daquilo que tu busca, né? Sim. Então, quando tu vai buscar o serviço, tu encara da mesma forma. Então, quem chega até mim vai chegar com essa visão. Então, eu digo que essa tendência do White Beauty, pra mim, é uma maravilha, porque é algo que eu sempre falei, né? Sim, sempre defendeu. Isso. Daí, quando apareceu, eu digo, gente, é sobre isso que eu falo sempre. Claro, ai, que coisa boa. Então, não precisamos mudar, não precisamos nos transformar. A gente só precisa evidenciar. E Fran, assim como tu disse que quando surgiu essa tendência, tu ficou muito feliz. Pensa a Fran já me atende há muitos anos. Eu fiquei muito feliz. Sim. Porque quando veio a questão do White Beauty, eu disse, nossa, quer dizer que agora eu não preciso fazer nada na pele? Acordar linda, também, né? Isso mesmo, Fran, mais ou menos, né? Essa tendência, ela vem para valorizar mesmo o viço da pele, né? A beleza natural da pele e tudo mais. Menos cobertura, mais uma textura natural. Mas, enfim, teve um marco nessa trajetória da beleza que tu entende ter sido assim, o ponto principal para essa mudança de perfil das pessoas em buscarem algo mais natural? Como é que tu faz essa leitura? Marco específico, eu especificamente não enxerguei. Eu vi que foi tendo uma indignação por parte dos exageros, né? Que o pessoal começou, mas não é isso, gente, tá todo mundo com a mesma cara, né? Mas pra fazer procedimento eu vou ficar assim, eu preciso ficar assim, eu preciso fazer tudo isso pra ficar bonita. Então eu acho que isso foi uma coisa que aos poucos veio tendo uma consciência, na verdade, de que não é por aí, né? De que você se gostar, você se cuidar, você fazer procedimentos, você não tem que entrar num padrão, né? Que eu acho que é aí que a gente... De se transformar. De se transformar. E aí é a padronização de procedimentos estéticos faciais, corporais, padronização, a sobrancelha. A gente pode pegar eu gosto de usar esse exemplo, né? Claro que quando a gente começa a enxergar determinadas coisas por aí, aquilo só começa a se tornar aceitável, né? Com certeza, se a gente for olhar fotos antigas da gente vai olhar essa sobrancelha e a gente vai dizer, meu Deus, que é isso? Como pelo menos, já aconteceu isso. Claro que aí vem uma coisa que eu sempre digo, por mais que entre a tendência do procedimento, que isso vai acontecer, não vai ficar para sempre, o White Beauty vai ter modismo de novo. Eu acho que essas escolhas que a gente faz, elas só não podem ser permanentes, né? Sim. Então, porque daí para você voltar atrás daquela moda, daí fica um pouquinho mais complicado. Sim. Né? Então, marco, né? Não vi exatamente, mas eu acho que a consciência que foi trazendo, talvez por indignação, ou talvez por você ir vendo que o natural é belo também, acabou que foi desenvolvendo essa visão. Eu acho também que tem muito... A gente recebe muita informação, né? Fica tudo muito acessível, a gente passa a conhecer muito do que aconteceu e teve muitas notícias ali de procedimentos que deram errado, de lugares que não são sérios e talvez isso também tenha levantado esse alerta de, olha, por que a gente... Uma coisa é a gente envelhecer bem, envelhecer com dignidade, envelhecer se achando bonita. Outra coisa é a gente se transformar, né? Não se reconhecer na frente do espelho, né? Não se enxergar mais como ser não se enxergar. Que entra naquela questão dos transtornos de imagem, Isso. né? De transtornos psiquiátricos, a gente até falando de anorexia, de coisas assim que já foi muito falado e que são temas
que são bem relevantes. E aí, essa questão de procedimento, ela entra, quando tem um exagero, ela entra num transtorno de imagem. Claro. Então, é muito perigoso Sim. isso. E é muito perigoso para ser banalizado da forma que estava sendo. Sabe que tem um termo que se usa muito quando se fala em Quiet Beauty, que é o 5K face, que é o rosto de $5.000, né? Porque a gente tende a achar que, fez um monte... Muitas vezes, gente, o procedimento bem feito, ele vai custar mais do que o procedimento mal feito. Obviamente, isso, né? Não só financeiramente, mas também vai custar, muitas vezes custa a vida da pessoa e a saúde da pessoa, né? Quando a gente fala de tratamentos que tem tudo a ver com Quiet Beauty, quais tratamentos têm a ver com essa proposta, Fran? Quais são aqueles tratamentos que não deixam a pessoa com cara de procedimento, mas sim com pele bonita? A gente não precisa, no Quiet Beauty, a gente não precisa não fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, assim, muita gente acha que preenchedores não tem nada a ver com Quiet Beauty, né? Que como é que o preenchedor vai me transformar, como é que ele não tem, como é que eu posso ter a modalidade natural e estar preenchido? Gente, podemos falar, todas nós temos preenchedores aqui, Sim, né? Todas nós temos preenchedores. Podia falar? Podia, claro, eu saio Falou, né, Dani? Dani? Vou fazer o quê? Claro, Então, claro. tem muito mais a ver com a forma, né, da aplicação, com a estratégia que tu quer para tratar, do que isso é certo, ou isso é errado, ou isso não pode, ou isso não vai ficar, não vai ser natural porque tu tá fazendo determinado procedimento. Sim. Claro, existem aqueles que tu realmente não muda nada não, porque senão tu não faz, né? Sim, claro. Mas que realmente vão ficar extremamente naturais. Então tem alguns sim que eu sou super fã e que dá essa cara de acordei assim, nasci assim, que são, aí a gente pode falar dos procedimentos que fazem uma regeneração celular, então a gente pode falar dos próprios lasers, a gente pode falar dos bioestimuladores, que são meus queridinhos, que tu faz e não aparenta que tu fez não nada, volumiza, não faz nada. E também tem agora os biorremoduladores também, que eles nutrem, eles tratam, então tu fica com uma vitalidade sem aparentar um procedimento de fato, né? São tratamentos que trabalham de dentro, veja só, né? Não é só o estético por fora, ele vai trabalhando ao longo do tempo. A qualidade da pele. A qualidade, exatamente. Isso Eu aí. sempre digo isso, assim, o sonho de consumo é a gente... A qualidade da pele, Isso, né? é. Tu passar um filtro solar incolor e tu ficar... E já fica bem. Tu sabe que tu vai ter ali uma olheira, tu vai ter... Mas assim... Tu achar que aquilo ali tá ok, Sem que não tá precisar legal. de horas ali, Não precisar de horas. de tempo ali, né? Isso. Com um monte de cuidados, enfim. Isso. Eu acho que isso teve muito a ver também, até pensando no marco que a gente comentou antes, que a tecnologia, ela evoluiu junto, e a tecnologia na indústria farmacêutica também, né? E que hoje a gente tem produtos que nos permitem isso. Sim. Então, acho que foram coisas que foram avançando juntas e que nos permitiram chegar nesse ponto de usar produtos que não aparentam e que melhoram. Que não aparecem tanto, né? Que o procedimento não aparece Isso tanto. Isso aí. é ótimo, né, Perfeito. gente? Fran, e a gente sabe que tu tem uma abordagem muito personalizada, né? Para cada paciente, para cada situação. E que tipo de avaliação tu faz para indicar esses tratamentos que realçam a beleza natural? Então, eu sempre falo para meus pacientes que a melhor estratégia que eu vou adotar vai ser quando a paciente tem um autoconhecimento. Né? Porque de nada adianta eu olhar e eu te dizer, tu precisa disso. Eu não sei o que incomoda ela na foto que ela fez. Eu não sei o que incomoda ela quando ela vai lá na frente do espelho. Eu não sei o que ela tenta disfarçar com a make. E então, e esse autoconhecimento, ele vem com uma maturidade, mas ele vem também com o fato de tu não ter esses comparativos, né? Então, assim, eu não gosto da minha boca porque eu queria que a minha boca fosse da Angelina Jolie. Não. Eu não gosto da minha boca porque eu acho que eu tenho um lábio aqui que é mais caidinho desse lado. Quando eu sorrio, ok. Então a gente vai ver isso.
Mas ele não vai chegar lá com um moldezinho porque não existe isso. Sim. Não deveria existir, né? Porque Claro. cada um é um e cada um vai ter a sua beleza. Sim. Então, eu acho que a gente tem que partir disso, né? Do paciente saber o que ele está buscando de acordo com os seus próprios padrões e não com outros, né? Então, esse é o principal. E, claro, a partir disso, eu vou fazer uma avaliação, onde a gente vai ver a questão de hábitos, porque o Quiet Beauty, ele vem com uma bagagem que não tem como tu ter uma pele viçosa, tu não tem, se tu não tiver hábitos bons, né? Eu posso fazer o procedimento que for. Aí depois a gente tem algumas coisas que são importantes. A gente vê a superfície, a parte da epiderme, como está aquela qualidade de pele, que isso é muito importante, porque quando a gente estava naqueles exageros, se a gente fosse olhar, a pessoa estava lá preenchida, mas a pele estava Uma textura horrorosa. né? Então não estava sendo tratada, só estava esticando, inflando, Sim. enfim, né? Então, isso é importante ver. Ver a sustentação, então falando de colágeno, de pontos de sustentação, do processo de envelhecimento em si, e a parte preventiva, a questão muscular, que daí entra a toxina botulínica, o botox, e essas coisas complementares. Né? Então, é algumas coisas que vão formar um resultado natural. Né? Então, Que norteiam a tua avaliação. Veja que o natural, gente, dá trabalho Exato. também. Claro que dá. O natural, eu acho que é o mais trabalhoso, é o Sim, natural. é mais, né? mas é muito mais fácil Claro. chegar ir lá e alguém que, sei lá, quer colocar muitos ml. Claro. Porque daí aquilo ali, 2 toques, tu infla, Claro. então Tudo tá certo, ali. tá ali o Chegadinho. resultado esperado, né? Isso. E quando a gente tá falando da beleza natural, do tratamento, a gente precisa que aquilo ali vá tenha um tempo. Tu tem que ter um tempo de resposta do teu próprio corpo. Claro. E pro teu corpo responder, tu tem que ter a boa alimentação, tu Aham. tem que ter Sim. um cuidado. Tu tem que né? te comprometer também com o Exato. profissional que tá te oferecendo Isso. essa tecnologia Isso toda, aí. esse trabalho E todo. é aquilo que às vezes, e também falando da tendência antiga, que era tipo, quero coisas rápidas. Sim, aquela coisa imediatista, quero chegar de um jeito e sair do consultório já transformada, claro. Isso. E não Então, adianta, as coisas demandam. A gente é vivo, né, gente? Nós É. somos seres biológicos, a gente vai se transformando. Então, o que a gente Isso. come hoje reflete amanhã, a água que a gente não toma hoje reflete Isso amanhã. aí. E para que seja natural o procedimento que a gente faz hoje, talvez ele vá dar os resultados daqui a alguns dias e muitas Isso vezes mesmo. meses, né? Muitas vezes meses, porque justamente a gente quer que aquilo ali seja duradouro, a gente quer que aquilo ali seja natural. E aí a gente tem que ter essa paciência do teu corpo ter aquela resposta, aquele estímulo que está sendo realizado. Então, Peraí, não tem é. algum queridinho, assim, aquele procedimento que tu acha que ele se encaixa na maioria das pacientes, que tu acha que a maioria das tuas pacientes se beneficiaria dele? olha, tem, de novo, lá vai eu, o autocuidado, né? Que é o meu queridinho, porque não tem como alguém se beneficiar de qualquer coisa que eu venha fazer se não tiver com os hábitos ok, né? Mas eu amo o bioestimulador. Eu acho que, né, das coisas que a gente tem atualmente, assim, é uma das coisas que entrega muito e de uma forma extremamente natural. Então, como eu gosto das coisas muito Sim. naturais, eu gosto muito dele. Aí eu amo o Botox, né, gente? Sim, o Isso é Botox. maravilhoso, gente. Botox Esse é não tem maravilhoso. como, Não, Botox, ele realmente, É assim, vida, né? é vida e eu posso afirmar, gente, assim, Mal o necessário. Botox, ele é necessário, ele te Sim. ajuda ajuda a pele a se manter ali lisinha por Isso. mais tempo. Quando a gente fica sem ele, eu agora aqui, né? Mas condição, uma coisa aí que a gente vê o quanto que eu acho que o Botox, ele ficou muito na seara quando começou lá atrás, né? Mas aí quando tu tiver 50 anos, o que tu vai fazer? Eu vou fazer 50 anos esse ano e eu só vou fazer 50 anos sem ruga por causa do Botox. Eu fiz lá com 30. Preventivo, E é né? bem isso. Ele é prevenção. Ele é né? prevenção. E isso é muito importante quando a gente está falando da beleza natural, é a prevenção. Porque quanto mais a pessoa espera para fazer qualquer coisa, mais eu vou ter que fazer coisas para resolver. Isso aí, E daí exato. menos natural vai parecer. E menos natural vai parecer. Por mais que eu tenha todo o cuidado, que a gente vai devagar,
infelizmente, eu vou ter que... Aquela pessoa vai precisar passar por mais coisas, né? Claro. Então, a prevenção, ela é o melhor tratamento, Sim. né? Em todos os aspectos. Isso E aí, o Botox, ele é isso. E não tem essa de, não vai fazer efeito, ou vou ter que ficar fazendo cada vez mais, quando ficar mais velha. Não, gente, a gente tem, falando dele em específico, as pessoas às vezes têm a ideia de que o que funciona é aquele congelamento, né? Não, mas dura pouco, de 4, 6 meses e tal. O efeito que ele tem depois, né, o efeito tardio dele, pra mim, que gosto da beleza natural, ele é mais importante do que o efeito de congelamento. Isso aí. Porque é que nem um músculo que tu não treina, né? Sim. Tu não treina, ele não vai desenvolver. E falando dos músculos faciais, se tu não mexe, não vai vincar. Né? Então, quanto mais tempo a gente fica sem a contração muscular ali, menos força aquela musculatura vai ter. Sim. Menos vinco tu vai ter. Então, não significa que, passou 6 meses, tem que ir correndo fazer. Porque se tu faz com frequência, tu não vai vincar rápido. Claro. Porque tu já não consegue manter aquela sustentação. Sim, o teu músculo, ele já não Então, ele o já não efeito faz mais tardio aquela dele força. é muito bom. É muito bom também. E é natural, né? E fica natural. Uhum. Tanto, eu li esses tempos uma reportagem falando do Botox, que as pessoas, mas deixa um efeito esticado. Cara, não. Se tu fizer com a técnica certa, com a pessoa Isso aí. que é a pessoa indicada para o teu objetivo, né? Se é um objetivo natural, Isso. não vai ficar esticado, não vai ficar estaqueado. Aquele papo de, a pessoa com Botox está triste, está com a mesma cara da pessoa. Não existe mais Não. isso, né? As técnicas evoluíram muito, né, Fran? Não. E esse congelamento, né? De novo, tu vai deixar algumas regiões com movimento, né? Tu vai, na verdade, usar ele para tirar as rugas. Sim, Ponto. ponto. E não para expressão. deixar ser isso aí, Uhum. né? Então, isso depende muito da técnica da aplicação. Fran, então, olha, tem muita gente buscando resultados, né? Mas, claro, sem abrir mão da naturalidade, a gente está falando justamente dessa tendência do Quiet Beauty. Isso mudou a forma como os profissionais precisam se posicionar? Como é que tu vê esse mercado hoje? Eu acho que tem um mercado para todo mundo, né? Eu acredito que, assim como a gente falou no início das lojas, tem lojas com determinados perfis, eu acho que vai ter aquele paciente que vai gostar do rosto mais marcado, que vai gostar, que não vai se identificar com a naturalidade, que sim, vai querer resultados mais imediatos e tudo bem, né? Uhum. Eu só vejo que os profissionais, eles vão se adequar ao seu perfil de paciente, de público, né? Então, dentro disso, claro, se eu, Fran, trabalho com isso, vier aqui para vocês toda transformada, não faz muito sentido. Mas isso, para mim, daqui a pouco tem profissionais que nos outros, ok. Sim, claro. Então, mas em mim eu gosto assim. Então vai muito, eu acho, muito mais do que de dar um estereótipo profissional, é a gente entender o que aquele profissional faz, o trabalho, conhecer o trabalho dele e ver o que ele pode fazer pela gente e se a gente se identifica com aquilo ou não. Sim, porque vai ter identificação com todo o tipo de procedimento. Todo o tipo de procedimento, né? Então, assim como na moda, se a pessoa gosta de usar tal coisa que tá na moda e tal, tudo bem, eu acredito que os procedimentos, tudo bem. Aqui eu estou falando porque é algo que eu gosto e que eu acredito, né? Mas eu acho que sempre há público para todos. Tem espaço para todos. Fran, e assim, na tua experiência clínica, né? As pessoas... Hoje a gente tem acesso à informação muito fácil, boas informações e outras nem tanto, né? Mas as pessoas chegam hoje no consultório mais munidas de informação, de noção do que de fato elas estão querendo. Como é que tá isso hoje? Eu acredito que tem essa parte sim, que temos muita informação, mas tem muita desinformação. Pois né? então, porque não só a desinformação é o problema. Né? A questão das redes, elas fazem isso, né? Então elas trazem verdades e não. Mesmo que tu tenha essa linha natural e tudo mais, às vezes a pessoa chega foi indicada por alguém, enfim. E ela chega ainda lá com uma fotinho dizendo, eu quero essa cara. Agora a gente tá vendo nas celebridades, né? Isso! Muitas pessoas ficando com o rostinho asiático, porque é uma tendência, né? Isso! Sim. Como é que lida com isso? O case Anitta agora, pois posso falar sobre isso, bem. Vamos falar sobre isso. Na verdade, é o facelift.
Uhum. né? E aí... O que é? Ele, na verdade, tu vê que ele tá um rosto menos quadrado, porque antes com a harmonização a gente tinha a mandíbula bem marcada, né? O lábio também. E agora ela tá com o lábio mais curtinho curtinho aqui. Aqui já tá com um rosto mais comprido, um queixo mais alongado. Então, isso é feito de uma forma daí, muitas vezes cirúrgica, muitas vezes tem remoção de procedimento. Tudo depende do que precisa. Tem essa encurta aqui, essa região entre o lábio e o nariz. Então, são procedimentos que vão dar esse aspecto, né, desse facelift, que é essa tendência mais asiática, né? Isso. E, de novo, tendência, né? Sim. Não acho que ele seja totalmente vilão. Eu acho que tem casos que a pessoa vai se beneficiar dele. Sim, né? sim. Então, é ótimo. Tem pessoas, principalmente algumas pessoas que já estão com uma desestruturação facial que vai ser muito bem-vindo. Mas depende muito daí do caso. Então, se é pra ficar, daí de novo, vai ficar igual a Anitta, daí é outra história. Mas se a pessoa precisa, e ela tá com que é a bochechinha de bulldog muito caída, vai precisar de um lift e tudo bem. Sim. Então, de novo, eu estou usando aquilo ali porque eu me beneficio daquilo ali ou porque eu quero entrar no modismo. E aquilo ali, se for modismo, é revertido? Também, né? Isso. E tem muito na parte clínica também, do teu papel enquanto fisioterapeuta, né? E ter todo o conhecimento é também ter essa conversa clara com as pacientes e conseguir também. orientar, E né? conseguir orientar. E Não novo, que não possa fazer, né? Mas a claro. orientação e o saber das consequências e o que pode e o que não pode dali pra frente é importante. Sim, muito importante. Porque é aquilo que eu disse, tem coisas que a gente, se não ficou bom, tem como reverter? Sim. Exatamente. E aí entra a prevenção também, né? Para que a gente não Sim. chegue em um momento em que seja impossível reverter qualquer coisa que tenha sido feita, né? Isso mesmo. Agora, Fran, para quem está ouvindo o nosso podcast agora, o nosso querido Podflex, e tá a fim de entrar nesse universo Quiet Beauty, qual seria o primeiro passo? Vamos lá. Agendar uma consulta. Poderia dizer. Então, gente, como eu falo, a mudança e a naturalidade, ela tem que vir de dentro para fora. Então, alguns hábitos são fundamentais para exalar esse quiet beauty, né? Para ter essa beleza que é saudável, né? Porque nada mais é do que uma beleza mais saudável. Então, os hábitos é de extrema importância. Então, a questão alimentar, né? A alimentação equilibrada, a hidratação. Eu sempre falo que Inclusive, né, Daniela? Se meus pacientes, assim, e muita gente chega, porque a gente tem o outro extremo, né? A gente tem aquele paciente que a gente tinha o exagero e a gente tem aquelas pessoas que nunca fizeram nada. Sim. Nem tomaram água, nem protetor solar. Então, são coisas... Nossa, só fazendo esse início já muda a vida da Tem pessoa. Ela gente aqui, só dá uma ajudinha. Tem gente aqui que a gente teve que puxar a orelha porque não estava usando protetor Mas não é paciente minha. Não é paciente minha, não é. Mas assim, água, protetor solar e higienizar o rosto da forma correta. Sim. São 3 coisas que, gente, de verdade, muda peles. Claro. Não, inclusive, eu tenho um depoimento a fazer, tá? No verão, a Fran, ela tem uma linha que ela não conta muito para as pessoas por aí, verdade, mas eu vou contar aqui porque trago verdades, que se chama Liz. E ela tem o sérum, uma espuma facial para limpar e higienizar tem até o com rosto. esponjinha que é maravilhosa. E o hidratante labial, que é espetacular, tá? E eu levei isso pra praia. Levei isso, pra não mentir, eu levei um hidratante um pouco mais pesado, mais gordurosinho, porque eu durmo com ar-condicionado e a minha pele realmente é muito seca. E o sérum da Liz, ele é mais aquoso, Sim, assim, é mais sequinho, bem sérum, leve, né? bem sérum. E filtro solar, foi o que eu levei pra praia, eu não tava a fim de levar muito produto. E uma amiga minha, que é minha amiga de infância, tá? Ela me mandou uma mensagem e perguntou: o que tu tá fazendo? A tua pele tá tão boa. E aí eu ia dizer, a resposta correta seria: eu tô fazendo menos do que eu fazia. E isso é um fato. Eu tava usando menos produtos, só tava higienizando da forma correta, com mais frequência, talvez com essa coisa mecânica do frasco, né?
e usando o sérum, gente, assim, Tu sabe, Dani, que é legal esse teu depoimento, porque muitas vezes as pessoas chegam, né, numa avaliação inicial, e chegam, ai, doutor, que vergonha, tu pediu pra eu trazer o que eu usava, mas eu não tenho nada. E aí eu digo, às vezes é melhor. Sim, às vezes é melhor do que tu ter um monte de coisa que não... justamente porque a gente estava falando antes da informação, desinformação, às vezes a gente tem acesso a tantas coisas hoje em dia que uma coisa bagunça a outra e tem tanta, desculpa, gente, porcaria. Sim, poucos e bons. Que acaba que às vezes eu prefiro que não use tanta coisa. Claro. Porque daí não vai bagunçar, sabe? Então, assim, o básico bem feito ainda é a melhor coisa, né? Então, a gente falando de cuidados no geral, higienizar a pele de forma correta. Então, sem agressão, porque a nossa pele, ela já vem com uma camada de proteção que eu sempre falo, que ela se chama manto hidrolipídico, que ela água, lipídico, gordura, que ela serve para proteger e hidratar. E aí, com todas essas coisas que a gente acaba usando, a gente destrói ele. Então, ele já vem, né, se a gente não tem nenhuma patologia nem nada, ele já tá ali bonitinho. Então, o que a gente vai? A gente vai lá e usa um monte de coisa, usa isso adstringente, usa aquilo não sei o quê, usa não sei o que lá, daí passa a bucha, aí pega água quente, fervendo. Que eu digo que nem a gente lava a louça, mais ou menos, é o que a gente faz com a nossa pele, pra tirar toda a gordura. E, na verdade, a gente teria que tirar os excessos. Então, de novo, assim como no procedimento menos é mais, nos cuidados, muitas vezes, menos é mais. Sim. Porque também o excesso, às vezes, de utilização de coisas, o excesso de limpeza, tudo isso vai prejudicar. A pele vai reagir. Né? Isso. Então, a gente tem que usar coisas que, sim, vai higienizar, mas a gente vai manter a integridade daquela pele. Perfeito. Então, acho que, falando nisso, então, de cuidados, né? A higienização da forma correta, o beber água e o protetor solar é o fundamental. E aí, depois, claro, existem disfunções específicas para cada um, onde, sim, é interessante analisar um sérum específico, ou um clareador, ou aquilo que tenha necessidade para aquela paciente. Para aquela pele específica. Perfeito. Olha, viu? Dá para começar a se cuidar, Não, gente. Assim, E de uma forma bem tranquila. Já duvido que alguém não tenha nenhum... Claro, tem que só ver o sabonetinho, tem que... É bem importante, gente, é muito importante isso. E eu não dava bola até a Fran falar quando ela lançou a linha Alice também. Porque, às vezes, a gente pensa... Eu, por exemplo, tenho pele oleosa. Então, enquanto eu passar a mão e eu sentir que tem alguma coisa aqui, eu fico um pouco agoniada. Aí eu, na minha cabeça, uma coisa mais... uma coisa que tinha que lavar e sentir seco. Deus me Mas livre. imagina uma pele oleosa se sentir seca, o estrago que o sabonete não estava fazendo, né? E aí que a Fran vem com um sabonete. Antes de ter a linha, era uma coisa um pouco... Lu, para tudo. Usa um negócio natural, um sabonete de camomila. Qualquer coisa que não vá machucar a tua pele. E depois aí veio o produto de limpeza. Espetacular. Até porque a cheiroso minha... demais. É maravilhoso. E a gente tem que entender também, isso com um bom profissional também nos ensina, que uma pele oleosa também precisa ser hidratada. E na minha cabeça, antes disso, eu lavava, ficava seca, que era uma beleza, e não hidratava, porque já tinha, né? Já tava óleo. O equilíbrio, né? Que daí tinha excesso de óleo e nada de água. Exato. Viu só? É isso. Aí. E, Fran, a gente vê a pele dessa pessoa aqui, que hoje ela chegou aqui para gravar sem nada no rosto, uma pele maravilhosa. E ela só passou um negocinho aqui com cor, um rímelzinho, e tá linda com a pele glow. Eu passei iluminador, passei várias coisas. Nossa. Não, passei várias gente, coisas para 5 minutos no máximo. Meu exemplo de pai demorou pra maquiar. Não, mas eu tô me achando com essa trend, entendeu? A minha pergunta é, tu já deu o passo a passo de como, né, do início, do princípio de tudo para ter uma pele legal, natural e tal. Mas e aí para ter essa pele dessa pessoa com esse glow natural, só fazer o passo a passo, beabá, tá tudo tri, daí depende muito de cada pele, né, Lu? Aí tem que ter uma avaliação Aí eu vou ter que dizer que a genética também ela ajuda, né? Eu sabia, eu queria ouvir isso pra ficar tranquila com o meu coração. Mas você não pode reclamar. Isso é pra não frustrar quem, né, não vai ter a Dani, não vai ter a gente não, aqui é uma questão de informação, não é pra desmotivar ninguém, né? Isso aí. Mas o que eu vou te dizer? No geral, se a gente tem esses hábitos, ok, se a gente consegue organizar
os produtos ok, que nem a gente estava falando antes, menos é mais, é poucos, ter produtos poucos. Eu acho que tudo na vida que a gente vai fazer quando a gente tem poucos e bons é melhor, né? Sim. É aquilo que eu falo, é aquilo que eu falo dos próprios calçados, né? Aham, Puxando a uso. Eu sempre Não falo, precisa eu falo muito, para as mas- minhas pacientes também, né? Eu digo, gente, tem um bom, tu não precisa ter toda a Todos. coleção da Usaflex, Não. mas tu tem o Tu tem aquele que tem a ver contigo, que é Isso, indicado. tudo pra ti. que é certo. indicado pra ti, que não vai sofrer, que não vai passar dor e que vai ser Isso. funcional. É por vai aí, usar com tudo. entende? Pronto, Então, é às vezes as isso. pessoas falam, ai não, porque eu vou comprar tal creme, só que eu fui comprar, vai estar muito caro. Eu digo, então não compra, Sim. sabe? Então a gente pode, existem coisas, né, boas também, e que tu não precisa ter um custo tão oneroso. Ou claro, ou tu vai comprar um mais caro, Isso. e que vai seja ser bom. aquele. E aquele, É. não precisa ter mais 20 depois daquele, sabe? Isso é legal também, agora eu fiquei pensando aqui, porque eu sou uma pessoa que eu tenho bastante dificuldade de seguir uma rotina, a Fran sabe disso. Mas eu adoro comprar produtinhos, como a gente estava falando. Compra, 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 não sabe se é para pele, se não é e tudo mais. Esse papel de orientar, de planejar o que tu vai fazer no teu rosto, de acordo com os procedimentos, né, e também com os cuidados, e esse acompanhamento tu também encontra, porque muitas vezes as pessoas também se desmotivam. Claro. Porque Não o sabe pra onde profissional vai tratar, você vai lá com uma queixa, ele vai tratar daquela queixa, vai dizer, usa filtro solar, acabou. Sim. Não. Tá, mas e o depois? E será O que a gente não gerenciamento. tem que fazer uma manutenção? né? Isso. Eu Eu acho chamo que isso bem isso, de gerenciamento da pele. isso. Até porque, assim, a nossa pele ela vai sofrer com a sazonalidade. Uhum. Então, às vezes, a gente vai precisar de uma coisa no verão que a gente não precisa do inverno. Sim. Então, tu ter essa conversa e tu ter esse acompanhamento é bem importante. Em minha né? defesa, gente, assim, ó, eu uso filtro solar. Usa por nós duas. Eu uso por nós duas. E detalhe, assim, eu uso realmente muito filtro solar, eu exagero. E eu tenho histórico familiar de doença de pele e de câncer de pele, né? Então eu uso desde muito cedo. Eu uso filtro solar e faço botox desde muito cedo. Botox eu faço desde os 28 anos. Eu E também. o filtro solar Melhor. eu uso desde que eu tinha 18 anos, assim, que era uma coisa que na minha época não existia. Assim, claro, as pessoas se protegiam, né, para não se queimarem, mas todo mundo ficava lá esticado no sol para ficar preta, entendeu? Eu nunca pude fazer isso, porque Sim. preta jamais fiquei, sempre fiquei vermelha. E então uso os filtros solar desde sempre, então a prevenção realmente funciona. Daí com certeza talvez fique mais fácil tratar uma pele que já Com está certeza. preocupada em prevenir. Sim, com Agora vocês certeza. querem ver a Fran ter um ataque? Ai, Vamos contar uma verdade aqui. Eu já comprei, Fran, e isso também é um exemplo para que as pessoas se cuidem e consultem o profissional antes. Eu já fui na farmácia, achei lindo um ácido retinóico, maravilhoso, e comprei e usei. E fiquei, obviamente, com quase uma rosácea na Imagina bochecha. com a pele sensível. com certeza. A E gente daí é faz isso. aquilo que a gente viu que alguém usou e ficou bom, né? Exatamente. Então, nem tudo é para todo mundo. Não. Nem tudo é pra todo mundo. E principalmente uma pele sensível como ácido. É verdade. Né? Mas Dani, agora... Um percentual descontrolado e não ia dar. E tu que sempre usou o filtro solar também, e aí é uma boa tendência, eu tava ouvindo um podcast, aquele que a gente gosta sobre tendências, falando que também o uso em excesso do filtro solar também é uma tendência, principalmente nas garotas jovens, Sim. em função da tendência do rosto asiático, as peles Asiático, muito mais branquinha. claro, mais branco. Então, é. assim, quilos. Não, eu uso excessivamente, protetor realmente, solar porque eu já agora tive também. lesão no rosto, né, de Nossa, pele, assim, não, dedo não. no nariz. Então eu uso por uma questão de prevenção mesmo, Que ótimo, né? mas Mas aí Funciona, nesse caso sabe? entra daí de novo para algo de exagero, né? Porque daí Isso. não é pra saúde, é pela tendência de ficar com a cara branca. exato. Então eu Mas sempre falo que isso. tudo que é exagero, a gente não é bom. não é bom, Não é bom, né? porque a gente É precisa isso aí. de vitamina D É, também, né? isso. Nossa, gente, assim, ó, uma vida eu ficaria aqui conversando e Tem tirando muito assunto. dúvidas e conversando sobre produtos, e, enfim, coisas que a gente sabe, que a Fran sabe e que poderia aqui nos contar, mas que né, ela acaba contando no consultório. Exatamente. Fran, foi incrível te ouvir, foi muito bom aprender. A cada vez que a gente conversa com ela, a gente aprende um pouquinho. Obrigada por compartilhar tanta informação. A gente vai começar a repensar, né, a nossa relação Vamos. com a beleza através de certeza. profissionais assim. Muito obrigada. É isso aí. Fran, e se outras pessoas também se interessarem em ter essa beleza natural
às vezes até inserir esses cuidados, né, na sua rotina, no seu dia a dia, em buscarem um gerenciamento da pele, aonde elas te encontram, deixa teus contatos para as pessoas. Sim, então, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de conversar com você sobre isso. É muito leve, é muito bom, né, a gente falar sobre. Então, eu atendo na Vitalis Center. A Vitalis é uma clínica multidisciplinar de saúde, então somos em vários profissionais da área da saúde, onde a gente atende de uma forma integral, onde o paciente vai lá e a gente enxerga esse todo. Tem toda essa parte de autoestima que a gente conversou hoje, e tem toda a parte de saúde também. Então lá a gente encontra diversas áreas da físio, nutrição, psicomedicina, massoterapia, pilates, enfim, tudo isso. E toda a parte da estética. Ela se localiza na Luiz Miquelon, ali no finalzinho do bairro de Lourdes, entradinha do bairro Cruzeiro, quase esquina com a BR. As nossas redes sociais é vitalis.center. E o nosso telefone para contato, então, é o 54996878718. Então vai ser um prazer, né, receber quem tiver interesse e conversar mais sobre a beleza natural. Gente, maravilhosa, né? Agora, vocês assistam esse episódio, encaminhem para as pessoas, compartilhem com quem ama skincare, com quem gosta de autocuidado e tá nessa vibe da beleza real, que a beleza real não tem nada a ver com não se cuidar e se abandonar e deixar a coisa ser do jeito que é. A beleza real tem a ver com valorizar o que a gente tem de melhor. Beleza leve, beleza consciente. Até o próximo Podflex. Até!